Uma das coisas que eu gostaria de aprofundar com vocês é a questão do vínculo, né, conjugal amoroso. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso lá durante a Semana da Intimidade no Divã, mas como não era o nosso propósito, eu acabei não aprofundando. E eu quero trazer um pouco dessa reflexão para ti aqui agora, né? Normalmente, né, tem alguns autores, principalmente da linha psicodramática, que falam, né, que o vínculo conjugal ele é estabelecido, né, por 3 tipos de vínculo. Então, um primeiro vínculo seria a questão do vínculo amoroso, né, o vínculo de conveniência ou o vínculo compensatório. O vínculo amoroso é aquele ligado às questões afetivas, ligado às questões sexuais, ligado à admiração. Quer dizer, existe um ponto de atração, né, entre os cônjuges, e esse ponto de atração está ligado a uma dessas questões. Ou porque eu admiro intelectualmente o meu parceiro, ou pelo jeito que ele é com relação às outras pessoas, ou porque eu tenho uma atração física muito grande por aquela pessoa. Então eu me sinto muito próxima, eu me sinto muito atraída, eu me sinto muito valorizada por aquela pessoa, né? Então esse é o tipo de vínculo amoroso. Agora, claro, existem outros tipos, né? E dependendo das situações que a gente viveu na vida, a gente vai optar por um ou por outro. E muitos autores também falam que quando a gente tem um tipo de vínculo e esse tipo de vínculo sofre algum abalo, né? Sofre alguma interferência ou esse vínculo fica fragilizado, esse relacionamento ele pode entrar numa crise, né? Os outros 2 tipos de vínculo eles estão ligados ao vínculo compensatório, né? Que seria aquele vínculo onde eu projeto questões minhas não resolvidas no parceiro e então a gente cria um contrato, né, interno assim, do relacionamento onde a gente vai estar combinando que um atende às expectativas do outro, né? Que um resolve as questões do outro, né? Eu faço de conta que tu, né, é a solução dos meus problemas, tu faz de conta que tu é a solução para os meus e tá tudo bem, né? Então, ele sempre vai ser um vínculo muito perigoso, porque, na verdade, se o outro não atender a minha expectativa, então eu cobro ele, eu exijo algumas respostas da outra pessoa, enfim, uma série de questões vão se colocar aí, né? Porque de verdade mesmo ninguém consegue atender 100% as expectativas do outro, né? Eu tenho que ter resolvido as minhas questões com a minha família de origem, com a minha história, para que eu possa estar inteiro nessa relação, certo? E muitas vezes a gente não está inteiro nessa relação, assim, a gente ainda tem questões para resolver, então quanto mais autoconhecimento eu tenho, melhor vai ser. E eu quero que tu use esses tipos de vínculo para ir pensando de que forma que o teu paciente se relaciona, né? O terceiro vínculo é o vínculo de conveniência, né? Então esse vínculo, ele já é algo que ele traz um certo acordo, assim, de que por convenções sociais, por convenções familiares, por convenções financeiras, né? Aquela união, ela se justifica, né? Então, muitas vezes vocês vão ver que a gente vai encontrar pacientes com, assim, é um vínculo de interesse, né? É um vínculo que ele cabe bem para os dois, eles têm ganhos secundários, né? Então, vejam, também é um vínculo que a gente não pode dizer que não é saudável. Mas, vejam, quando chega a crise no relacionamento, a gente pode entender que talvez algumas das questões que foram esperadas dentro daquela relação não foram atendidas, né? Quando o casal vem com dificuldade sexual, a gente pode ter certeza que o vínculo deles é o amoroso e esse ponto de atração, né, desse casal, então, são as questões mais sexuais, né? Quando eles vêm assim se questionando se eles vão continuar juntos, se eles vão se separar, se eles, né, olha, eu tô me sentindo profundamente rejeitada, né, ou eu estou me sentindo profundamente rejeitado. Isso tudo tem a ver com
aquilo que é a base daquele relacionamento, né? Aquilo que sustenta aquele relacionamento. Então a gente vai ver às vezes que também os casais, eles trazem coisas diferentes como bases, né? O homem de repente tem uma expectativa, a mulher tem outra. Quando eles se dão conta do que eles esperam, eles também conseguem lidar melhor com isso. Então, o nosso papel enquanto terapeuta sempre vai ser ajudar esse casal a tomar conhecimento disso, tomar consciência disso. E também lidar com aquilo que é possível ser lidado, né? Muitas vezes eles trazem questões que, poxa, não é possível. Agora, tem momentos também que eles conseguem se readequar, que eles conseguem se movimentar naquele processo, que eles conseguem estabelecer um amadurecimento no tipo de vínculo, né? O tipo de vínculo amoroso, ele sempre vai ser mais maduro. Por quê? Porque eu tenho N formas de enxergar aquela relação como importante. Então, eu tenho afeto, eu tenho a sexualidade, eu tenho a troca, a admiração, o amor, né? Eu tenho vários pontos que me ligam àquela pessoa, né? Eu queria que tu pudesse pensar que tipo de vínculos teus pacientes têm apresentado. Não importa se tu tem pacientes hoje que se apresentam como casais ou pacientes individuais que estão num relacionamento, e é muito comum a pessoa falar do seu relacionamento na terapia individual mesmo, né? E trabalhando sistemicamente a gente consegue também ajudar esse casal, né? Muitas vezes eu trabalhei individualmente pacientes, por exemplo, com compulsão sexual, e esse trabalho sistêmico com aquele paciente trouxe mudanças para o casal e trouxe saúde para o casal. A nossa abordagem, ela é muito rica e a gente tem muito espaço para trabalhar quando a gente tem um vínculo positivo com o paciente. Eu sei que muitas vezes é algo que as pessoas pensam assim, nossa, como é que eu vou construir vínculo com aquela pessoa? O vínculo do terapeuta com esse casal ou mesmo com o indivíduo, ele é construído principalmente quando o paciente se sente ouvido e acolhido, né? Então, esse é o nosso papel. E dentro da questão dos vínculos, tu vai entender o teu paciente se ele começar a realmente estar vinculado contigo e trouxer aquilo que para ele faz sentido. Então, que bom que a gente está podendo falar sobre isso, né? Que bom que a gente está podendo olhar para esse tipo de relação e poder também exercitar o nosso olhar, o nosso trabalho. E vejam, o profissional que trabalha com a área da sexualidade, ele precisa se diferenciar, ele precisa enxergar o valor do seu trabalho, tá bom? Um beijo, até mais!